pessoal, estamos começando mais um episódio do podcast Prof de Fito. Hoje com o tema Conservação do Solo e da Água, estratégias para a sustentabilidade agrícola. Para quem não me conhece, eu sou a Cristiane Reis, fundadora da plataforma Prof de Fito. A conservação do solo e da água é essencial para a sustentabilidade agrícola, garantindo a produtividade a longo prazo. Práticas como plantio direto, terraceamento e rotação de culturas ajudam a reduzir a erosão, melhorar a retenção de água e preservar os recursos naturais. E é nesse contexto que hoje nós convidamos o Alain Martelócio. Alain é engenheiro agrônomo pela Unicesumar e possui mestrado em agricultura conservacionista pela IAPAR. Alain, seja muito bem-vindo ao nosso podcast de hoje. Muito obrigada pelo seu apoio nesse projeto, pela sua participação. Com certeza os seus conhecimentos vão contribuir muito para os nossos ouvintes. Fica à vontade. Cristiane, muito obrigado pelas colocações. É uma alegria e uma satisfação muito grande estar aqui participando do seu podcast Prof de Fito, uma plataforma maravilhosa que vem para agregar muito para o universo agro e para as pessoas que são simpatizantes. Então a gente tem muito com o que discutir sobre o assunto conservação de solo, pois é um assunto muito interessante para quem está ouvindo, para os seus espectadores. Então vai ser um momento ímpar aqui para agregar valor a quem vai estar nos ouvindo aí nesse podcast aí. Com certeza, é um conteúdo e é um tema muito relevante para a produção agrícola, né? E que com certeza você vai trazer aí muitas informações para a gente. Com certeza, né? Então quem está nos ouvindo, os espectadores aqui do Prof de Fito, vão aproveitar bastante, porque conservação do solo é um assunto que está no dia a dia do produtor, é um assunto que está em discussão em alta, porque a agricultura está passando por um momento de transição. E nada mais importante do que a gente discutir conservação do solo, discutir o solo, que é um recurso natural tão fundamental, tão importante para a produção agrícola no geral, para as plantas e para nós, seres humanos, como um todo, né? Com certeza, é a base para a produção agrícola, né? Se a gente não tiver ali a preocupação com o solo, a gente não vai conseguir produzir, né? Exato. O solo é onde a planta retira todos os seus nutrientes essenciais, os elementos, da onde retira a água, né? Tirando a fotossíntese, né, que também é um precursor ali de alimentação para a planta, mas o solo, sem sombra de dúvida, é a base para a produção agrícola, para o desenvolvimento das culturas, e a gente tem que cuidar bem do solo, porque nós temos que manter as futuras gerações, né, quem está produzindo hoje, mas ter a garantia de quem vai se alimentar no futuro possa ter um solo na sua capacidade produtiva, em equilíbrio, eu sempre digo. Porque um solo em equilíbrio, ele vai garantir sustentabilidade agrícola, né, aliado a todos os outros fatores intrínsecos e extrínsecos à produção, à produtividade agrícola. Sim, com certeza. E Alain, antes da gente começar aí indo para o conteúdo técnico, conta pra gente um pouco sobre a sua vida acadêmica. Como que foi a sua vida acadêmica? Já entramos bem profundo já no assunto, né, Cris? Eu comecei lá em 2012, em fevereiro, foi onde eu comecei o curso de agronomia na Unicesumar, e a motivação principal foi porque eu sou filho de produtores rurais de agricultura familiar. São aqueles produtores que dependem da terra para a sua sobrevivência, para a sua subsistência. Então esse foi o motivo principal, porque toda a minha família, desde o tempo dos meus avós, dos meus pais, meus tios, sempre dependeram da terra, do solo, das atividades agrícolas para a sobrevivência. Então isso me motivou a buscar mais conhecimento no mundo acadêmico, além do que eu já tinha ali na vivência do campo. Né? Prática. Então, comecei em 2012, me formei em 2016. Depois eu fiquei um período buscando entender o mercado de trabalho, quando em 2018, em março de 2018, eu iniciei o mestrado em agricultura conservacionista pelo antigo Instituto Agronômico do Paraná, IAPAR, que tem um curso bem consolidado e focado em conservação do solo e conservação agrícola, né, dos recursos naturais, solo e água.
em parceria com a Universidade Estadual de Londrina. Finalizei o mestrado em 2020 e eu já, depois que eu terminei o mestrado, eu já engatei um curso de residência em agronomia pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, em parceria com a Universidade Federal do Paraná, que pegavam engenheiros agrônomos recém-formados e colocavam no mercado de trabalho, que era em parceria com a iniciativa privada, né? com a usina Santa Terezinha, o grupo ST hoje, que dava assim, abertura a jovens engenheiros aprenderem um pouquinho sobre a cadeia produtiva, no caso ali da cana-de-açúcar. Né? A gente passava por colheita, plantio mecanizado, qualidade agrícola, enfim, todos os processos operacionais de uma usina. E, ao mesmo tempo, a gente aprendia tudo sobre cana-de-açúcar. E o curso chamava Fitotecnia em cana-de-açúcar. Quanto tempo de curso? A residência durou 1 ano, entre parte teórica e parte prática. A gente fazia os cursos, as aulas aos sábados e fazia a dinâmica da prática durante a semana na empresa. O nosso vínculo é de bolsista, junto com a Universidade Rural lá do Rio de Janeiro. E adquirindo muita prática do dia a dia, né? Muita prática do dia a dia. E nós temos uma peculiaridade, porque os nossos solos aqui da região noroeste, ali Umuarama, Paranavaí, a minha cidade de Cruzeiro do Sul, são solos arenosos. Então nós temos que ter uma atenção especial para um solo que é arenoso, que tem uma fragilidade, uma vulnerabilidade, que eu gosto de usar esse termo, em sua predisposição à degradação e aos processos erosivos. Então, eu estou posicionado numa região que tem vários desafios para serem superados em termos de conservação de solo. Olha, que bacana. Então, há muita experiência aí durante esse período de transição, né? Entre a vida acadêmica e a vida profissional. Em relação à escolha do curso, eu já falei aqui em alguns episódios, mas eu me identifiquei nesse momento que você falou porque entrou na agronomia, né? E muitos dos estudantes de agronomia, muitos dos profissionais do agro, a gente sabe que vêm de família de agricultores, né? E por isso que eles acabam cursando. Eu também sou filha de produtores rurais, lá na região do Vale do Ribeira, em São Paulo. Então, meu pai produz banana e planta ornamental, e foi daí que surgiu o meu interesse para poder cursar agronomia e seguir com o curso, me especializando também. Você se especializou mais na área de solos, né? Teve algum momento na sua vida acadêmica, na graduação, que te fez voltar para essa área de solos e se especializar nessa área? Nessa área. Na verdade, assim, professora Cris, eu no mestrado, eu fiz a minha dissertação, teve um foco em agrometeorologia e climatologia agrícola. Mas o curso em si, ele tinha um foco bem direcionado a solos e água. Eu adorava a disciplina de manejo e conservação de solo, tanto que eu dei essa disciplina aqui na faculdade FEITEP em 2023. Trabalhei com essa disciplina também no curso de pós-graduação em fertilidade dos solos na Unicesumar. Então, são momentos e episódios, né, durante a minha carreira que fizeram eu gostar e me aprofundar em termos de conhecimento técnico na área de conservação do solo. Mas teve um diferencial muito grande nisso, quando eu trabalhei na Unicesumar, no período de 2020, 2021 e 2022, que eles tinham um projeto voltado à conservação do solo no estado do Paraná. O estado financiou a pesquisa em conservação do solo e a gente conseguiu, na Unicesumar, aprofundar esse conhecimento, porque a gente tinha práticas a campo e laboratoriais exclusivas voltadas à conservação do solo. A ideia desse projeto era justamente a gente melhorar a conservação do solo no estado do Paraná, como sendo uma preocupação iminente, porque o sistema de terraceamento que a gente utiliza hoje aqui no estado ainda é uma metodologia antiga e que segue os conceitos dos Estados Unidos, acho que dos Estados Unidos, se eu não estiver equivocado, mas de uma metodologia adaptada do Bertone do estado de São Paulo. E o estado do Paraná tem uma diversidade muito grande em clima e solo. Então, como que eu vou aplicar o mesmo sistema de conservação numa região onde tem uma predisposição maior à erosão do que numa região onde tem um solo com uma fertilidade e uma condição de argila muito melhor?
Então, são situações distintas. E hoje é aplicada a mesma metodologia para todo o Estado. Então, o que acontece? Através do Senar, o Estado vem viabilizando financeiramente a pesquisa em todo o Estado, dividida em mesorregiões, que dá mais de 20 milhões de reais investido nessa área. A Unicesumar executava na região noroeste e eu participei da gestão do projeto, que é um projeto de 2,5 milhões de reais. Na montagem de laboratório, estrutura de campo. Então, se fazia teste em uma área de cana-de-açúcar, em uma área de soja, nos municípios de Cianorte e Atalaia. E, nesses municípios, aplicava uma mega parcela com e sem terraço, para avaliar o escorrimento superficial da água em tempos de chuva e também para avaliar o impacto que é as áreas sem terraço. Olha, então, é um levantamento para poder compreender melhor sobre os solos paranaenses e aí auxiliar na melhoria, no preparo desse solo, na conservação desse solo como um todo para a produção agrícola. Como um todo. Vai orientar o produtor a aplicar isso, porque assim, é uma pesquisa, é uma difusão de tecnologia onde envolve a pesquisa, a extensão e o produtor que está ligado diretamente no campo. Então, a hora que essa informação chegar ao produtor, ele vai conseguir aplicar de forma assertiva, certeira, vai conseguir produzir mais e vai conservar o solo. Porque é uma pesquisa que está em andamento. Então, são 4, 5 anos de pesquisa, levantamento de dados, informações, para entender. Porque a conservação funciona assim, é o tipo de solo, o volume hídrico, o tipo de cultura implantado. Então, tudo isso tem que ser estudado minuciosamente, para a gente ter um manejo correto, a aplicação de um terraço correto, uma rotação de cultura, uma planta específica, tudo isso tem que ser levado em conta quando a gente fala em conservação de solo. Com certeza. E daí você já entrou um pouco na sua vida profissional, né? Uhum. Como que tá essa vida profissional até os dias de hoje? Como que você passou aí da vida acadêmica para a vida profissional? Como que foi esse período? Cris, eu atuei na residência, no Grupo Os Açúcar, junto com a UFR-RJ, em parceria com a Universidade aqui Federal do Paraná. Depois eu recebi uma proposta da Unicesumar, participei de um processo seletivo, fui aprovado de acordo por conta desse perfil meu conservacionista, e era o que eles precisavam para conduzir esse tipo de projeto. Atuei lá por 2 anos, voltado nessa pesquisa, na gestão do projeto, junto com o Instituto de Pesquisa ali da universidade. Depois eu encerrei o meu vínculo em 2022, né, por problemas familiares, desafios familiares. Tive que retornar para a minha cidade natal, Cruzeiro do Sul. Trabalhei um pouco com meu pai lá e recebi a proposta da gestão hoje do prefeito Marcos César Surgigan para assumir a Secretaria de Agricultura, de Meio Ambiente e Desenvolvimento Rural. Então, eu estou lá há 2 anos e, nesse meio tempo, trabalhei dando aula na FEITEP. Hoje também trabalho como professor ali do curso de pós-graduação em fertilidade da Unicesumar. E presto algum serviço de consultoria, assessoria a alguns produtores rurais, mais voltado para esse tipo de conservação de solo. Muito bacana, Alan. Então, vamos seguir agora um pouco, já que a gente conheceu melhor, para o conteúdo técnico, né? Uhum. E em relação ao nosso conteúdo técnico, a gente vai discutir aqui hoje sobre os solos. De maneira geral, para quem está nos ouvindo, o que são os solos degradados e quais são as principais causas de degradação dos solos? Pergunta muito interessante, professora Cris, porque a gente fala de degradação, é um assunto hoje que preocupa muito o nosso meio rural, principalmente o Brasil, que é um país eminentemente agrícola. O mundo precisa do Brasil, temos que deixar isso aqui bem claro. E tem uma informação da FAO, e é muito relevante a gente posicionar aqui para os nossos ouvintes, para as pessoas que estão nos assistindo, de que 33% dos solos do mundo estão com alguma situação de degradação. É um número muito assustador. Então, porque a gente pensa, 33% dos solos degradados é uma porcentagem de que o solo não está entregando a sua capacidade máxima produtiva. Aquela que a planta precisa para conseguir produzir, conseguir se estabelecer e, a partir daí, extrair o seu potencial máximo. Porque o solo é um elemento que faz parte da produção agrícola. Além desses 33%, o que mais causa, né, o que mais vem causando isso são as atividades agrícolas intensivas e que degradam o solo. Um preparo do solo mal posicionado, uma pastagem degradada que às vezes o pecuarista não dá uma atenção especial
para aquilo ali. Então, as práticas agrícolas sem uma atenção voltada à conservação acaba degradando o solo. O processo erosivo é uma causa de degradação. Compactação do solo é uma causa de degradação. Esses dois exemplos que eu citei, professora, são exemplos de que um solo mal manejado, mal cuidado, não seguindo os princípios básicos da conservação do solo, ele acaba se degradando. Então, a erosão é uma causa agrícola, porque a gente tem que estabelecer até um divisor de águas aqui. Porque às vezes fala, mas choveu demais na minha propriedade agrícola, não segurou a água. Por exemplo, o produtor relata muito isso. Tudo bem, a gente tem uma condição atípica de muita chuva. Pode ser o solo melhor possível, com o melhor sistema de conservação. Se choveu num volume acima do esperado, acima da capacidade até de absorção desse solo, com certeza o sistema que vai estar lá ele não vai conseguir atender essa demanda. Então você vai ter um processo de degradação por erosão. Só que a gente tem que entender que, se eu não tiver o sistema de conservação, essa degradação vai ser muito pior. Então eu vou estar contribuindo e assentando acentuando, né? Exato, acentuando esse processo erosivo. No caso, é a principal degradação dos solos hoje do estado do Paraná, do Brasil e do mundo, é a erosão. Sim. E nesse sentido que você já associou a degradação do solo e a água, como que essa relação entre o uso inadequado do solo e a escassez de água? Porque você falou de uma situação de excesso de água, mas em alguns momentos da época do ano, nós temos problemas com escassez de água também, né? Exatamente. A escassez de água hoje, ela está sendo um dos principais causadores de quebra de produção. A falta de chuva, basicamente, digamos assim. Por conta dessa alteração do clima, essa mudança climática, nós estamos observando, e nós já estamos conseguindo perceber isso na nossa rotina, no nosso cotidiano, de que as chuvas estão ficando mais concentradas, com períodos maior de estiagem. Então, ou seja, eu tenho mais períodos de seca e volumes de chuva mais concentrados. Hoje, além da irrigação, que é a inclusão de água no sistema de forma artificial, a palhada do solo, a cobertura morta que fica, ela é hoje um manejo, uma técnica dentro da conservação do solo muito bem aceita pela comunidade para segurar a água no solo. E o solo consegue se estabelecer melhor, fazendo com que não perda essa água que está ali nos poros, nos microporos e macroporos, né, presença ali em toda a estrutura do solo, que essa água não volte para a atmosfera em forma de vapor. Então ela fica mais presente porque a palhada ela atua como um filtro, né, fazendo com que essa água não evapore e fique ali presente no solo. Só que ela não resolve 100% dos problemas. Mas é uma das técnicas, né? É uma das técnicas aliadas a várias outras, como presença de terraços, rotação de cultura, que vai ajudar com que a água permaneça no solo. Melhora a capacidade de retenção e de filtração desse solo. Então é um conjunto, é uma sinergia, digamos assim. Uma prática, uma técnica depende da outra. Sim. E além dessa técnica, né, você já colocou aí uma técnica para minimizar o efeito da degradação do solo, né? Nesse seu contato com os produtores rurais, como que você tem percebido o interesse e a preocupação deles em relação à conservação do solo? Como tem sido isso no dia a dia do campo? Eu costumo dizer assim, Cris, que os nossos produtores, eles são resilientes, muito. E aqui vale a menção de parabenizar o produtor por ele superar tanta adversidade no campo. Porque nós estamos falando de um assunto aqui pequeno, que é a conservação do solo para o produtor, mas tem vários outros que ele tem que pensar ao mesmo tempo. Então, o produtor ele é resiliente, ele é guerreiro, ele é forte, ele é dedicado. Se não fosse produtores, hoje o Brasil estaria numa situação diferente, né? Mas, digamos assim, como o produtor tem essa característica resiliente, ele adota técnicas de conservação do solo dentro da sua propriedade rural. Hoje é muito difícil, pelo menos na minha vivência hoje no Noroeste, encontrar uma propriedade rural que não tenha terraceamento. Ele pode estar mal dimensionado, mal conservado, mas existe a técnica.
O produtor, ele sabe. Mas isso, se você não tiver uma constância de ir lá, orientar o produtor, explicar para ele para que serve, isso cai no esquecimento. Porque todo dia ele tem uma preocupação diferente, e isso é natural. Então, se um técnico não for lá e não explicar para ele, olha, vamos adotar, vamos melhorar esse terraço, vamos redimensionar, o volume de chuva está mudando, está vindo chuvas mais concentradas, precisa ter uma dimensão, uma altura diferenciada, alguma coisa relacionada à própria construção do terraço, que é uma técnica. Então, hoje, a maioria dos produtores adotam essa técnica de terraceamento, né? Por mais que existam algumas diferenças entre os profissionais, que uns dizem que não, uns dizem que sim, mas para mim, sim, o produtor ele tem essa adoção. O que falta, às vezes, é essa orientação para explicar para ele. E também, as outras técnicas, lá em Cruzeiro, não existe cultura de grãos igual tem aqui em solos mais férteis, solos mais argilosos, né? A gente tem predominância de cana-de-açúcar, pecuária, laranja, silvicultura com eucalipto, pecuária. Então, assim... É mais diversificado, né? É mais diversificado. Então, essas culturas que eu citei são culturas assim, perenes ou semi-perenes, que não revolvem muito o solo. Então, lá você não tem soja e milho, que é uma sucessão de cultura muito aplicada na região quase que total do estado do Paraná. Então, assim, você não tem presença de palhada, apesar que o sistema da cana-de-açúcar hoje, que é uma cultura predominante, hoje já é bem conservacionista, porque já não coloca mais fogo no solo, na cana, né? Não coloca fogo na cultura. Então, a palhada retorna para o solo. Você tem hoje um sistema de cultivo mínimo na cana-de-açúcar, porque eles só utilizam a técnica de subsolagem. O eucalipto, né, a gente não precisa falar muito, que é uma técnica, uma cultura perene. Laranja também. O urucum, que também tem uma grande predominância lá. Mas, assim, as pastagens requerem um pouco de atenção. Mas soja e milho, como não tem uma expansão de culturas de grãos lá na região noroeste, apesar que hoje, atualmente, tem se observado mais por conta da valorização dessas culturas. Então, a presença de palhada você quase não observa nas propriedades rurais, que é uma técnica hoje de conservação do solo. Rotação de cultura também ainda não é uma prática muito adepta aos produtores, justamente por conta dessas características. Por exemplo, cana-de-açúcar. Quando você faz um sistema de meiose, você consegue colocar uma cultura nas faixas de meiose. Mas se a cultura tiver 100% lá, você não vai conseguir aplicar uma rotação de cultura, por exemplo. E nem é o foco dos produtores e das companhias que trabalham com isso daí. Então vai do perfil do produtor. Agora, se você tem um produtor de grãos que está ali estabelecido há muito tempo, que às vezes não tem uma parceria de arrendamento, então o produtor ele consegue ali aplicar mais técnicas de conservação. Porque uma sozinha não resolve. Você tem que ter um conjunto delas. Só que o mínimo está sendo feito, que é a aplicação de terraços, aplicação de curvas de nível. Então, hoje se tem até um trabalho para orientar mais os produtores a estarem executando o terraceamento de forma mais precisa e mais correta. E acho que um ponto-chave aí é o engenheiro agrônomo, né? Exatamente, é o engenheiro agrônomo. Porque o engenheiro agrônomo é quem vai dar ali assistência técnica ao produtor, vai observar se o terraceamento está ou não bem feito, adequado, assim como vai orientar as outras práticas que podem ser possíveis de serem implantadas naquela propriedade, dentro daquelas culturas, com aquela situação que o produtor está vivendo, né? Exatamente. Então, assim, ter orientação de um profissional é fundamental. O produtor, o produtor agricultor, ele tem o conhecimento, ele tem know-how. Mas o agrônomo ele vai trazer uma forma mais atualizada para o produtor. Vai dar outras soluções que às vezes fica mais fácil para ele aplicar com menos custo. Porque quando o produtor adota uma técnica, o que ele vai ter que olhar é custo para a implantação dessa técnica, a operacionalização, o fator ambiental e o fator econômico. Então, assim, é um conjunto. Então, o agrônomo ele vai atualizar ele. Às vezes é melhor contratar um agrônomo que vai reduzir o custo e vai conseguir ser mais eficiente lá na técnica. Sim. E o poder público, como que tem lidado e atuado com a conservação do solo? Você que está aí diretamente ligada à prefeitura, né? Como que você vê isso? Como que tem sido esse trabalho junto aos produtores rurais da sua cidade? É uma pergunta bem interessante, Cris, porque quando a gente vai falar do poder público, né, a gente tem que ter uma série de cuidados. Porque o Estado é muito cobrado, os municípios são muito cobrados, o Brasil, né, na esfera federal, é cobrado, até porque
Tá certo, é um direito de todos, né, cobrar realmente uma eficiência do Estado, dos municípios, do governo federal na atuação, seja na área de conservação, na agricultura, mas em todas as áreas, né? Mas eu tenho observado que nos últimos anos tem-se uma preocupação, sim, das demandas da agricultura dentro do governo do Estado, principalmente do Paraná, que é o que eu observo mais, em relação à conservação do solo. Existe uma informação, um dado, se eu não me engano, na época do ProSolos, que era um programa do governo do Estado voltado à conservação do solo, de que 42 toneladas de solo são perdidas por ano dentro do Estado do Paraná. É muito solo. É um valor muito expressivo. E aonde vai parar todos esses solos? Nos cursos d'água, nas nascentes, nos rios. Então acaba elevando o leito desse rio e acaba assim comprometendo a vazão daquele rio. Então, se o solo está saindo da área agrícola, ele tem que estar sendo depositado em algum lugar. Em alguns casos, nos canais dos terraços, nos rios, e acaba, então, assim, comprometendo a qualidade da água e a eficiência desse curso d'água. Então, é uma preocupação, porque a gente tem pouca chuva e ainda tem a deposição de sedimento nos cursos d'água. Então, o Estado hoje, acabei de mencionar na pergunta anterior, de que está investindo mais de 20 milhões de reais em pesquisas financiadas aí pelo sistema FAEP, pela Secretaria da Agricultura do Estado, formando a Rede Agropesquisa, Rede Paranaense de Agropesquisa, financiada através da Fundação Araucária, que visa estudos do solo em 7 mesorregiões espalhadas do Paraná. Então, dividiu-se em 7 parcelas para realizar pesquisa e entender o que acontece nessas regiões. Dinheiro público sendo investido com dinheiro público. E o mais impressionante, Cris, disso, na época quando eu estava trabalhando nessa parte, é de que foi uma demanda dos produtores. Então o Estado ouviu a demanda do produtor, ouviu a necessidade e está sendo feito alguma coisa em prol do produtor, porque essa pesquisa vai voltar para ele. O Estado toma conhecimento, aplica as ações para benefício do produtor, de quem está lá no dia a dia. Aí caberá ele ou não decidir sobre essa possibilidade. Mas o produtor tem que estar a parte disso, porque ele também sofre prejuízo. Porque imagina o quanto de milhões não é impactado com essas 42 toneladas de perda de solos. É muito, porque vai sedimento, vai adubo, vai semente, e para repor essas áreas. Se for uma erosão simples, beleza, você corrige. Mas se for uma grande vossoroca, você vai ter que impor recursos financeiros elevados para poder recuperar esse solo. E aí fica muito mais caro o produtor do que adotar uma técnica mais simples, né? Então, hoje nós temos esse movimento do Estado, né? As pesquisas devem estar chegando no final agora, 2025, 24, 25. Mas nós temos uma outra vertente que está acontecendo de forma atual, que é a presença da Itaipu Binacional investindo recursos nos municípios voltado a questões ambientais de conservação do solo e água. Só para citar como exemplo, Cris, lá em Cruzeiro do Sul, vão ser readequados 20 quilômetros de estradas rurais, vão ser readequados e reformados 103 mil metros lineares de terraços dos produtores rurais. Isso equivale a 500 hectares, mais de 500 hectares de áreas agrícolas reformadas. Construção de galerias pluviais, né, para drenar a água urbana e dar um destino correto para essa água, além de recuperar 20 nascentes. Então a Itaipu hoje tem investido nos municípios porque é uma preocupação da companhia, porque ela gera energia elétrica, ela depende da água e também depende de que aquele lago onde ela gera energia tenha-se uma vida útil maior. E os sedimentos que estão saindo da área agrícola estão chegando até o lago de Itaipu. Então a companhia já entendeu, já se preocupou, chamou os municípios para conversar e os municípios chamam os produtores para explicar, olha, a gente precisa fazer isso porque senão a gente vai sofrer aqui. E quem ganha com isso é o produtor no manejo dele lá, na conservação do solo, da água dele, da propriedade. Porque eu vou recuperar a estrada, eu vou recuperar terraço e eu vou recuperar a nascente. Então eu vou estar fazendo um manejo integrado. São vários benefícios para o produtor e para a sociedade rural que está ali em volta, né? E para a sociedade rural que está ali. Então quem vai ganhar é a comunidade rural. Então, esse entendimento, esse manejo integrado vai melhorar os solos,
vai melhorar a produtividade, vai aumentar a produção e eu vou conseguir conservar. Porque eu vou ter uma estrada adequada, um leito trafegável para poder escoar a produção. Eu vou ter um solo terraceado, uma bacia, uma vertente com terraço, que vai impedir com que o sedimento da área agrícola chegue até o lago de Itaipu. Então, é um sistema que funciona em conjunto. E eu vou recuperar a nascente. Essa nascente recuperada vai gerar muito mais água, água limpa, água saudável, e vai manter aquele curso d'água ali, daquela microbacia recuperado de forma integrada. Então, tem essa preocupação, né, da Itaipu, que é o governo federal quem está aí, do governo estadual, e cabe a nós, municípios, fazer esse trabalho ser executado de forma completa e integrada, né? Aí tem as exigências, burocracias que existem, mas a comunidade é o poder público revertendo o dinheiro para a população, no meu caso aqui, no nosso caso, para os agricultores, para os produtores que vão estar lá produzindo. Sim, e nessas suas andanças, nesse seu acompanhamento aos produtores rurais, você tem visto erosões de grande proporção? E quais são os tipos de erosão que você tem visto? Em quais culturas? E isso eu pergunto porque eu lembro que quando eu estava na graduação, eu fiz um trabalho na área de solos, né? O professor pediu para que a gente achasse uma erosão e tirasse foto e fosse lá apresentar. E a gente se reuniu em grupos e eu muito rapidamente falei assim, não, na propriedade do meu pai tem uma erosão. Vou lá tirar foto e trago para a gente analisar. Aí fui correndo, tirei foto, voltei para o grupo, olha, aqui é erosão, vamos explicar isso assim, assado, vamos lá. Chegamos para apresentar o trabalho, o professor, não, isso daqui não é uma erosão, é uma vossoroca. Então, como que tem sido aí em relação a essas grandes erosões, a erosão como um todo? O que você tem observado nas áreas rurais, os produtores da região que você está acompanhando? Cris, realmente, vossoroca, até o próprio termo, né, a própria palavra já chama um pouquinho a atenção, né? Vossoroca, eu digo que é o estágio final da erosão. É quando ela já está numa proporção gigantesca. Digamos assim, para quem está nos ouvindo entender, é um buraco enorme no meio da propriedade. Que você não passa com trator, que você não passa com carro, e é muito perigoso para os animais. Então, essa é uma vossoroca. Normalmente, a vossoroca ela acontece no final da pendente da propriedade rural. Você não vai ver na parte superior. Porque a vossoroca, como ela é o estágio final ali do processo erosivo, ela abraça todas as outras erosões que já vêm acontecendo nas outras partes da propriedade. Na parte da cabeceira, na parte mais alta, na mediana e no final. A vossoroca é onde também você consegue observar que a própria erosão em si já atingiu o lençol freático. Porque as águas, né, subterrâneas, quando você está no final da pendente, é onde ela está mais, o solo da superfície está mais próximo da água subterrânea. E aquela vossoroca, dependendo da topografia, dependendo da posição onde ela está, ela já atingiu o lençol freático. Então, se você for num dia ensolarado lá, você vai ver uma água emergindo, aflorando lá, porque você já observou que a vossoroca já atingiu ali quase as águas subterrâneas. Então, eu tenho a vossoroca, né, que é de proporções gigantescas, né, com quase humanamente impossível de se recuperar, a não ser com ações de conservação, plantio de árvore, bambuzal, né? Você quebra as paredes. Agora, se você fizer uma transposição de solo, economicamente é inviável para o produtor fazer isso. Aí eu tenho outro tipo de erosão. Erosão em sulco, né, que ela é dimensionada pela profundidade e pela largura. Normalmente, as erosões em sulco são de 50 centímetros ali de profundidade, né? Atingindo larguras das mais variadas. Tem as erosões laminar e também a erosão laminar é aquela uma que atinge as estrias, que a gente chama nas propriedades. Quando você olha uma propriedade de longe, cheio de risquinho, são as erosões laminares. Acontece mais na parte superior, se transforma em um sulco, uma erosão em sulco, e depois acaba ocasionando em vossorocas. Aí tem várias outras terminologias, erosão entre sulcos, em sulcos, aí depende do contexto, depende de onde está, mas normalmente são esses 3 tipos de erosão que comumente eu costumo mencionar e falar. Bacana. E em quais culturas você mais tem observado ultimamente? Olha, a região noroeste,
do Paraná, ela é uma região característica de solos arenosos. Então, tem uma predisposição maior aos processos erosivos. O processo erosivo, só para quem está entendendo, ele compreende 3 fases. A desagregação, né, que é o impacto da gota da chuva no solo, direto no solo, solo desprotegido, ali sem nada. Eu tenho o transporte desses sedimentos, que são as enxurradas. O transporte, ou ele é interceptado ali no canal do terraço, pelos próprios terraços, e depois eu tenho o estágio final do processo erosivo, que é a deposição. Então, essas 3 fases compreendem o processo erosivo. As culturas que mais atingem assim, lá na região noroeste são os plantios de cana, né? Tem uma predisposição à erosão muito grande, mas não tem uma cultura em particular. Porque o que mais vale é o tipo de solo que vai estar ligado a sim ou não ao processo erosivo. Porque cada cultura tem a sua particularidade. Então, por exemplo, se eu pego uma sucessão de cultura soja-milho, tem um retorno de palhada, tem um plantio direto e tem um revolvimento mínimo. Então, ótimo. Então, esse solo vai estar menos propenso ao processo erosivo, mas ele não vai estar imune por conta desse manejo. Então, lá na região noroeste, as pastagens, você observa muita erosão, principalmente aquelas em situação de degradação, em que o produtor não faz a recuperação ou não adota o terraço, porque simplesmente solta o gado lá, o gado faz um pisoteio na área, gera compactação. Se você não reformar o terraço, ele está lá 6, 5 anos sem uma reforma adequada, um redimensionamento. Então, as áreas de pastagem, você observa um pouquinho mais os processos erosivos. Então, aliados a outras degradações, como a compactação, que não permite com que a água infiltre no solo. Então, se essa água não está sendo infiltrada, ela está sendo escoada superficialmente. Então, essa é uma preocupação também. Então, as áreas de pastagem, a gente observa muito isso daí. Sim, e essa compactação do solo acaba influenciando na infiltração da água e, consequentemente, na conservação desse solo, né? Exato. E se a gente pensar, pelo menos eu sempre tenho a cabeça mais voltada para a fitopatologia, a compactação do solo vai estimular, vai favorecer a ocorrência de doenças de solo, patógenos de solo, né? Mas quando a gente pensa na conservação do solo, como que a compactação acaba influenciando nessa infiltração da água e na conservação como um todo? Como um todo. A conservação do solo nada mais é que uma pressão externa exercida sobre o solo que acaba comprimindo e expulsando o ar. Ponto. Isso é conservação. A gente não precisa inventar a teoria, ponto. O que acontece? As partículas, elas ficam mais juntas, agregadas. Como elas não estão agregadas e eu tenho aí uma expulsão do ar que está presente nos meus macroporos, então eu perdo essa resistência do solo à infiltração por conta da ausência desses macros e, consequentemente, dos micros. A água ela não vai infiltrar. Então, se ela não está infiltrando, ela está sendo escorrida superficialmente, levando principalmente a camada superficial do solo, que é a camada mais fértil para a planta. É a parte mais rica, né? É a parte mais rica. Além disso, professora Cris, tem um outro agravante que é, se eu tenho compactação e não está entrando água no meu sistema, não está infiltrando, as raízes das plantas também não estão crescendo. Se elas não estão crescendo, elas não estão se desenvolvendo, não estão produzindo, e aí você compromete a sua produção. Existem algumas plantas voltadas à descompactação do solo, mas a principal técnica ela é mecânica, com a utilização hoje de um arado, um subsolador, para romper essas camadas de compactação. E elas estão sempre ali nas camadas mais superficiais, de 20 a 30 centímetros. Mas existem casos mais graves, né, em que pode até passar disso. Então, o produtor ele vai ter que usar um equipamento pesado para poder descompactar e voltar a usar esse solo. Mas se eu tenho outras técnicas, como rotação de cultura, presença de palhada, eu minimizo a compactação. Mas um fator preponderante é a presença de água ou não no sistema. Porque se eu entrar com equipamentos pesados, numa situação de umidade elevada, aí vai gerar compactação. Aí eu vou ter prejuízo. E normalmente o produtor sempre tem uma janela muito apertada. E ele toma a decisão de entrar com equipamento com a umidade do solo elevada, comprometendo aí a sua estrutura, entende? Então, assim, mas é uma decisão que ele sabe. Mas depois ele vai recuperar ali, depois de 4 ou 5 anos aplicando
a entrada de maquinários para descompactar esse solo e ele voltar a produzir. Na verdade, é trabalhar de forma planejada e preventiva, né? Exatamente. Cuidando para que você não tenha aí estádios maiores que vão causar problemas na sua produção como um todo. Você falou de planejamento, isso é uma coisa muito importante. Porque eu lembro que no tempo do mestrado, a gente discutiu uma coisa importante sobre planejamento e tomada de decisão relacionada ao clima, à agrometeorologia. Planejamento é aquilo que eu considero que aconteceu no passado, um levantamento de informações para mim plantar, colher, fazer algum manejo. Tomada de decisão é o que eu tomo naquele momento em relação ao tempo. Se vai chover, se não vai, se está úmido, se não está. Então, o produtor que está ali, a pessoa no campo, os que estão ligados a isso, toma a decisão. Planejamento é o que eu falo de levantamento de dados para mim planejar, para mim saber o dia que eu vou plantar, o dia que eu vou colher com base em informações agrometeorológicas. Tomar a decisão é aquilo que eu tomar no momento, que não tem nada a ver com planejamento. Sim. Entende? É mais ou menos isso. E quando a gente fala em conservação de solo, esse planejamento ele é normalmente a longo prazo, né? Eu não tenho um planejamento a curto prazo em que eu já vou ter um resultado ali quando se está falando de solos compactados ou solos que não são bem ali conservados. Né? Exatamente, porque quando você vai entrar, por exemplo, para fazer uma semeadura, caso soja, milho, aí, os grãos no geral, eu já estou fazendo o planejamento da minha safra. Eu vou ter uma informação de compactação, informação de degradação, vou ter um estudo agrometeorológico. Então, eu vou conseguir antecipar os possíveis riscos ligados à conservação do solo. E o que eu vou fazer para corrigir isso com a safra em andamento. Então, são vários detalhes que devem ser levados em consideração com um objetivo máximo lá na frente, que é produtividade. Porque a gente faz tudo isso pensando em produtividade. O produtor ele precisa ter um retorno do que ele vai fazer. E algumas técnicas de conservação dão retorno. E tem um assunto polêmico nisso, porque a rotação de culturas ela dá ou não dá lucro para o produtor quando ele aplica dentro do seu sistema de manejo. Entende? Então, hoje, a ciência, né, a comunidade da pesquisa, tem investigado melhor isso, porque, às vezes, o produtor ele precisa de uma garantia imediata. A rotação de cultura ela vai dar um retorno lá na frente. Mas o que é importante para mim? O retorno, ele nem sempre ali é só um retorno econômico. É um retorno associado à melhoria do solo dele. Melhoria do solo, exato. A redução de inóculo de doenças, de patógenos, né? A ocorrência de pragas também. Então, é um efeito muito maior. A redução do próprio custo da lavoura, porque se eu tenho um solo, pensando em rotação, eu vou ter um solo mais fértil, vou ter um retorno dos nutrientes, dessa rotação para o solo, para posteriormente ser utilizado na minha cultura de interesse econômico. Então, assim, são vários fatores. E, igual eu digo, tem que ter uma assistência técnica preparada, especializada, para suprir o produtor de informações e que ele tenha assertividade, para que ele tenha mais segurança econômica na hora de tomar a sua decisão lá no campo. Com certeza. E com a sua experiência, a sua expertise, Alan, o conservar o solo significa produzir mais? Ah, com certeza. E eu defendo isso em todas as minhas falas, de que conservar, sim, é mais retorno em produtividade. Porque, Cris, a gente falou aqui durante todo esse episódio de que o solo tem que estar na sua plenitude, na sua capacidade produtiva, né? Para que a planta possa responder. E a planta é quem vai dar o retorno para o produtor. Então, se eu tenho um solo degradado, mal cuidado, não com uma atenção especial que o solo merece, como que o produtor vai ganhar com isso? Como que a planta vai produzir? Não vai ter retorno econômico. Então, sim, a conservação do solo ela é importante para que se tenha lucro no campo, para que se tenha produtividade. Então, o produtor tem que olhar também para a conservação do solo um pouquinho lá. Não, às vezes, só utilizar um adubo com uma melhor tecnologia, uma semente com um melhoramento diferenciado. Mas, sim, tem que olhar para o nosso recurso natural. Porque o solo tem potencial, pode ser ele arenoso, argiloso, enfim, nas suas mais diversas peculiaridades e características. O solo, ele é um aliado do produtor ali.
Sim, o produtor tem que usar isso como aliado, né? Para se produzir mais. Exatamente. E o solo tem várias características, né? Física, química, microbiológica, tem vida, tem componentes químicos, componentes físicos. Então, assim, você ter uma relação íntima com o solo vai te trazer resultados benéficos, e você vai conseguir ter uma agricultura muito mais vantajosa quando você olha para o solo ali. Sim. Bom, Alan, nós já estamos indo aí para o final do nosso podcast. O tempo passou que a gente nem percebeu, né? Com muito conhecimento, muita informação boa aí para o produtor rural, para os estudantes de agronomia, para os profissionais que estão no campo aí dando assistência técnica, né? E para a gente já ir finalizando, eu gostaria que você respondesse com a sua experiência, com a sua expertise relacionada a toda essa parte de conservação do solo, de degradação do solo, se nós vamos continuar produzindo mais alimentos, mais fibras, mais energia e atendendo a demanda global como um todo. O que você acha disso? Essa pergunta bem profunda e veio num momento muito importante, né? Porque assim, Cris, hoje a gente falou tanto de conservação do solo, mas vale lembrar que a Organização das Nações Unidas, a ONU, e a FAO, que é a Fundação das Nações Unidas voltada à alimentação e agricultura, definiu os conceitos e os princípios de agricultura conservacionista, que são 4 simples pilares. Para a gente atingir uma agricultura conservacionista, eu tenho que considerar a presença de raízes no solo, o revolvimento mínimo dele, o plantio direto, e a presença e a cobertura morta. Esses 4 indicadores são o sistema plantio direto e são os princípios da agricultura conservacionista estabelecido pela FAO. Então, hoje nós estamos caminhando para uma sustentabilidade agrícola, para que a gente possa garantir lá na frente, porque o planeta, em 2050, nós vamos ter 10 bilhões de pessoas, com capacidade econômica muito maior, com expectativa de vida muito maior, e o planeta ele é um só. Ele é um só. Mas o desafio que fica para nós, profissionais, é produzir mais com menos terra. Esse vai ser o principal desafio. E hoje, como nós estamos migrando aí para agricultura 4.0, que é a agricultura digital, a agricultura de dados, que está aí sendo muito bem aproveitada para as agriculturas extensivas, né, econômicas, aquelas de grande proporção, para que ela possa, então, conduzir uma produtividade maior do que se tem hoje. Então, ou seja, nós temos muito o que explorar ainda em termos de tecnologia, em termos de inovação, em termos de melhorar a nossa produtividade. Então, o desafio fica produzir mais com menos terra, mais por metro quadrado, digamos assim, ou mais por hectare. Se hoje eu produzo X, eu vou ter que produzir Y, X, Z, H lá na frente. Além disso, além de tudo isso mencionado, nós temos o desafio também de manter a conservação do solo, dos recursos naturais, das nossas matas e dos nossos rios. Então, imagina só, como elencar tudo isso e produzir para alimentar o planeta todo. Porque o Brasil vai ser o celeiro do mundo. Nós somos um país tropical. Nós temos já uma agricultura muito forte relacionada aos outros países do mundo, né? Temos os Estados Unidos aí que compete com o Brasil, mas o Brasil é, de longe, o maior produtor de várias culturas, né? Cana-de-açúcar, laranja, exportador de frango, enfim, infinitas atividades. Mas eu digo que, aliando tudo isso, você conservando o seu solo, que é o que eu vou puxar aqui a minha sardinha, você consegue atingir todos esses objetivos. Porque um solo saudável, um solo equilibrado, ele vai atender a expectativa da planta. Só que nós estamos num cenário de mudanças climáticas, então nós temos que olhar para esse lado, porque nosso regime hídrico, a nossa variabilidade climática vem alterando ao longo dos anos. Então fica esse o desafio aí, sabe? Conservar o solo, mantê-lo produtivo, olhar para as mudanças climáticas, porque as culturas elas têm que se adaptar. Hoje produz soja lá no Mato Piba, antigamente não se tinha nem essa expectativa. Então, nós temos muito que avançar para tornar a agricultura mais resiliente e acessível a todos que precisam dela para se alimentar.
Sim, com certeza. Bom, e nesse sentido, nós vamos finalizando o nosso podcast de hoje. Alan, muito obrigada pela sua participação. O seu conhecimento, a sua experiência contribuiu muito aqui para o nosso podcast. Agradeço pela sua participação e deixo aqui aberto para, se caso faltou algum ponto que nós não discutimos, alguma conclusão que você queira finalizar aí. Cris, do mais eu também tenho a agradecer pelo convite, por essa participação. Eu espero que eu tenha aqui levantado um questionamento e não vim aqui resolver todos os problemas de conservação do solo. Pelo contrário, levantar dúvidas e questionamentos para que a gente possa continuar evoluindo o nosso conceito, chegar nos nossos objetivos. Então, eu espero ter contribuído muito aí com a sua plataforma, com o Prof. de Fito. Com certeza. E, assim, tudo que eu expus aqui também agregou muito para mim. Então, assim, a sinergia foi notória aqui na nossa discussão. Então, do mais, agradeço a quem está lá ouvindo de casa, que vai ter um pouco de paciência. Aproveitem porque tem um conteúdo muito grande sobre esse assunto de conservação de solo. E eu deixei aberto aqui também, Cris, futuramente, para a gente poder continuar participando, falando de conservação de solo, falando de água, para que a gente não possa deixar o assunto passar batido, né? A gente tem que estar sempre aqui, trazendo novidades, conversando, outros profissionais, outras ideias, porque a roda gira e sempre tem novidades para a gente estar aí contribuindo e compartilhando com as pessoas que estão aí acompanhando a sua plataforma. Obrigado a todos e podem contar comigo aí no que for necessário. Beleza? Muito obrigada, Alan. Você é sempre muito bem-vindo aqui. As portas ficam abertas para novos episódios, para a gente continuar discutindo aí sobre conservação do solo, com certeza. Muito obrigada. Obrigado, Cris. Forte abraço a todos. Bom, e para você que está nos ouvindo, espero que o nosso episódio de hoje tenha contribuído com a sua vida profissional, acadêmica e com o agronegócio como um todo. Se você curtiu o nosso podcast de hoje, comenta, compartilha, coloca aqui quais são os profissionais do agro ou os assuntos do agro que você gostaria de ouvir nesse podcast. Se é meu ex-aluno, me manda um WhatsApp, um direct, coloca aqui nos comentários para você vir também compartilhar o seu conhecimento agro conosco. Por hoje é isso, pessoal. Até o próximo episódio. Um abraço.